Jetuá, os boiadeiros, são os laçadores, né? Aqueles que muitas das vezes a gente pensa no boiadeiro e a gente pensa no sertanejo. Não o sertanejo que hoje todo mundo adora, as duplas sertanejos. O sertanejo é aquele que morou lá no sertão, na roça, no campo. E aí a gente vai para o sul, os tropeiros, os laçadores. Não necessariamente esses espíritos todos tenham sido no passado um boiadeiro. Lembra que é um arquétipo que os representa. Eles começaram a se manifestar dentro dos terreiros e sempre, às vezes, num sinal com as mãos, simbolizando um laço, e se apresentava como boiadeiro. Então, muitos vinham como caboclo boiadeiro. Até hoje, assim muitos manifestam. Na nossa casa, especificamente, a gente tem a gíria de boiadeiro e o momento boiadeiro, e quase sempre um dia de trabalho de esquerda, que a gente entende que eles são entidades que realmente trabalham com os seus laços, limpando, purificando todas as energias intrusas, negativas, o que a gente chama de espíritos obsessores. O caboclo ensina espíritos não esclarecidos, mas principalmente atuando contra as energias negativas, densas, impregnadas. Então quase sempre a gente canta depois de um termo de uma esquerda, e aí, como diz a turma, vira, gira ou traz os boiadeiros, e ele sempre irradia, trazendo energia, o axé. São falanges e é uma egrégora extremamente vibrante, porém de uma simplicidade muito grande, assim como todos os espíritos que manifestam no terreiro, que o espírito que se propõe a fazer a caridade, né? Quando a gente fala no terreiro de Umbanda, ele se propõe a fazer a caridade, a servir, a ajudar. Mas os boiadeiros em si é aquele povo que guiava a boiada. Então vivia muitas das vezes no sertão, com pouco, aproveitando do que se tinha. E dentro dessa simplicidade vivia-se muito bem, numa alegria constante, no prazer de ser quem era. As pessoas hoje estão muito preocupadas em felicidade, em conquista, em posse. Nós, né, desejamos muito ter. E quando na simplicidade do ser, você tem a tal felicidade. Até porque os próprios psicólogos hoje orientam que a felicidade é um estado de espírito. Então certamente eram espíritos serenos, mas muito alegre, festivo, né? Se encantava com a sua boiada, com o seu laço, com o seu chapéu, e assim eles trabalham. Dentro da Umbanda, muitos o sincretiza, ou na irradiação de Oxóssi, traz eles na irradiação de Oxóssi, mas para a gente ele está muito ligado a Ogum, por ser os senhores da estrada. Estando eles nessa irradiação, são grandes soldados. O instrumento que eles usam hoje dentro do terreiro é o próprio chicote, o laço, o berrante. Um dia um boiadeiro, uma entidade, né, me esclareceu que o boi, quando ele diz o boi, ele está chamando o ser humano, nós seres humanos, seja encarnado ou desencarnado, mas aqueles que estão fora do prumo, nas palavras dele, fora do trilho. E quando ele toca esse berrante, ele está chamando para que você entre no seu ritmo. Os laços, eles estão sempre laçando e misticamente imantando ali uma egrégora do tempo. Por isso que para alguns tem uma regência junto com Boiá, do tempo, Dona Inhansã. Esse laço tem todo um movimento, gira ali uma argola, forma-se um círculo, forma-se uma egrégora de movimento.
e de tempo. É uma energia que a gente pode dizer muito forte? Sim. São entidades, são falanges muito prudentes, muito cautelosas, atentas e rápidas, e que trabalha com aquilo que há de puro, né? Então, quando eles vêm no terreiro, eles se apresentam como um caboclo boiadeiro, se é numa linha da direita, outra hora só como boiadeiro, e ele vem também assim como os caboclos, os índios, mas falando de uma maneira mais clara, né? Um linguajar mais próximo, não tem toda aquela sarcástica, aquela brincadeira, a sátira do baiano, tem uma firmeza, mas não braveza, são sérios, são atentos. O boiadeiro está muito ligado à lua, à magia da noite, os mistérios, então eles trabalham muito noturno, e como eles têm esse lado oculto, misterioso, solitário, eles também trabalham auxiliando os guardiãos, os Exus. Por isso eu acredito e os venero muito mais nessa linha de Ogum, porque eles realmente são soldados. Os médios que recebem essa entidade também são bastante astutos, quietos, serenos, tem alguma profundidade, alguns mistérios, tem uma alegria externa, mas muitas das vezes uma tristeza profunda, uma saudade de algum lugar. Se observa, sendo ele uma figura mística, e são muitos devotos, muitas das vezes eles caminham com um grupo, uma comunidade, uma comitiva, né? Vamos dizer assim. Quase todos aqueles que a gente lembra tem Nossa Senhora como padroeira, e muitos deles realmente chegam nos terreiros cantando para Nossa Senhora, para ajudá-la a iluminar o ambiente, o espaço, trazer caminhos para aqueles que estão sem norte. E aí onde ele diz, os bois desorientados, seja ele encarnado ou não. E quando ele fala boi, ele está falando nos espíritos presentes, e te chamando, te despertando. Tudo isso é um arquétipo, então não se ofenda, não se sinta pejorativo. O boiadeiro não tinha garrafa, usava esse instrumento para carregar água, cantil de couro, e aí tem outros, cantil de cabaça, mas é o cantil de couro. Os instrumentos que ele sempre usa para trabalhar, o chapéu, porque o sertão, a roça, o sol é quente, a noite, o sereno, né? E quando a gente pensa no chapéu, dentro de um terreiro, ele também está afirmando uma egrégora espiritual. Vez ou outra a entidade usa o chapéu para manter, irradiar energia, né? A água é sempre o elemento mãe de movimento. O laço, que é o seu instrumento, a gente já falou bastante, né? Quando ele usa o laço, ele está irradiando e laçando energias realmente contrárias, levando espíritos intrusos em radiações. Quando a gente pensa, às vezes na boiada, e sempre que a gente tem uma imagem representando o boiadeiro, a gente vai ver uma imagem de um cavaleiro, de um boiadeiro junto com um boi. São vários espíritos resgatados. Esse boi representa vários espíritos sendo resgatados, várias almas, várias junto para Nossa Senhora de Aparecida. O cavalo são os filhos, né? Simboliza o valor de todos os filhos de um terreiro, né? Como eu falei, o boi é o espírito que está no caminho errado, e aí ele tenta sacudir para trazer para o caminho certo. A gente vai usar a vela principal de boiadeiro, a vela marrom. Muitos a usam para firmeza do boiadeiro, outra hora para você trazer realmente essa energia, essa conexão, porque é a cor da terra, a cor que representa ali o chão,
né? Não necessariamente a justiça de Xangô, mas o elemento terra, que é onde ele muito mais está. Outra hora, se você não tem, coloca a velinha branca, representando Nossa Senhora de Aparecida. A gente também na casa acende a velinha amarela, mas podendo você também acender a vela verde, na irradiação de Oxóssi, ou na casa, ou na sua casa de Umbanda, a vela de Ogum. Aqui a gente acende azul escuro, na sua casa você acende a vermelha, sem nenhum problema, na irradiação de Ansan, de Ogum também. Uma bebida que a gente pode oferecer, e você está nos assistindo e não toma uma bebida alcoólica, é uma bebida simples, que tem uma energia muito forte, muito próxima para entrar nessa conexão, é o caldo de cana. E depois de alguns dias, ele fermentado, ele vai virar o quê? A aguardente, que os boiadeiros tanto adoram. Então você pode oferecer um caldo de cana, ou também uma aguardente, ou toma uma cerveja, não tem problema. É a tua fé, é a tua firmeza que você coloca. Se você de repente colocar um simples, a gente não tem aqui uma imagenzinha de um chapeuzinho, um chaveirinho, também simboliza, e você pode ali firmar essa energia do boiadeiro. A gente pode fazer uma oferenda para ele numa terça-feira, que é o dia de Ogum, que a gente aqui reverencia, né? Ogum na terça-feira. Dentro dessa oferenda, uma mais simples e que eles tanto adoram, é você macerar numa gamela de barro, num pilão, né? Representando mais ainda essa energia. Todos esses instrumentos é para você trazer a energia de boiadeiro, essa vibração. Você pode macerar no pilão uma rapadura, uma farofa, e aí você macera e vai fazendo seus pedidos. Você pode, uma outra coisa que é muito oferecido para boiadeiro, que muita gente sabe, fazer um pirão. Ah, mas eu também não como carne vermelha. Pode ser um pirão de legumes, tá? Um cuscuz. Quem não adora cuscuz? Quem não gosta? Então a gente também pode oferecer ou uma farofa de legumes, ou uma farofa com carne seca, põe um pouquinho de dendê, mas eles adoram pirão. E aí você vai, como diz a gente na nossa linguagem na Umbanda, arriar no seu altar, arriar em casa mesmo, não tem problema. É uma energia que você pode cultuar no seu altar dentro de casa. Você deixa ali 3 dias. Precisa ser numa louça, uma travessa de barro. Se você conseguir, melhor. Se não, pode ser numa tigelinha de louça. São espíritos muito simples, são espíritos muito venerando, que venera realmente a simplicidade e bastante humilde. E aí depois desses 3 dias você entrega na natureza, de preferência numa mata, deixa lá em cima de uma folha, no pé de uma árvore bonita, e traz para trás o seu prato, tá? Faz o seu pedido, o que você está precisando? Faz uma oferenda numa terça-feira para eles. Não precisa colocar todos esses adereços, coloca aqueles que você sentir vontade e que você desejar, e peça. Um outro ponto de força, quando você estiver numa fazenda, chegando na porteira da fazenda, você dá um salve, boiadeiro. Ali você pode também oferecer uma aguardente, na porta de um curral. Então tem um chapéu em casa, se você está num sítio, para o boiadeiro ter ali um berrante simbolizando essa falange, é um ponto de irradiação para você ter o axé no teu lar, na tua casa. Alguns ainda entendem essas entidades, boiadeiro, como auxiliares, que quando eles começaram a trabalhar, eles vinham auxiliar os caboclos, que já incorporava há muitos anos. Hoje não, hoje eles são egrégora. Existem trabalhos e linhas de boiadeiro, né, como eles sempre foram. Para a entidade não interessa cargo, interessa a oportunidade dele fazer caridade, dele servir. No caso deles, servir Nossa Senhora de Aparecida. Mas eles já estão bem acima de auxiliares. Então, não no sentido pejorativo da palavra e nem no sentido de diminuir, mas no sentido de elevação,
são falangeiros que nos cutuca muito.